Carlos Afonso, o Discord sempre foi visto, entendido ali meio que como um submundo da internet. Essa medida da Agência Reguladora Brasileira resolve esse problema? Caio, não me parece que a medida resolve. E quando você diz sobre um submundo da internet, sim, é verdade. O Discord é figurinha carimbada nas discussões sobre moderação de conteúdo e conteúdos sensíveis e, inclusive, de extremismo violento sendo divulgados nessas transmissões em tempo real. Mas é importante lembrar que é a mesma rede que permite uma série de usos que são majoritariamente lícitos. Pessoas que usam a plataforma para se comunicar com os amigos, para assistir juntos a eventos esportivos, a filmes e séries. Então, quando você adota uma postura, não pelo bloqueio da plataforma como um todo, como não foi no caso, mas o bloqueio de uma funcionalidade, que é uma funcionalidade muito essencial dessa plataforma, existe naturalmente uma discussão sobre proporcionalidade. Será que, para atingir a finalidade que eu quero alcançar, que é proteger crianças e adolescentes, puxar o plug dessa funcionalidade na plataforma e deixar todo mundo que a utilizava de maneira lícita, sem acesso a essa ferramenta, é a melhor solução? E, para além disso, eu acho que uma pergunta que é importante que seja feita: na medida em que essa ferramenta ela é retirada da plataforma, as pessoas que faziam um mau uso dela vão correr para outra plataforma. Aqueles delinquentes que utilizam a plataforma para cometer ilícitos, não é simplesmente porque a plataforma não possui mais essa ferramenta que eles vão, enfim, simplesmente parar de cometer os seus atos ilícitos. Eles vão fazer isso em outros lugares. E aqui o risco é que a gente passe a ter conteúdos que são ilícitos e que aconteceram nesta plataforma, que gera cooperação com as autoridades. Tanto é assim que, nesse triste caso do falecimento da menina, os responsáveis foram identificados e foram presos, eles pulem para outras plataformas, que podem cooperar muito menos com as autoridades, que podem ter uma situação de não responderem às determinações judiciais e mesmo nem ter representante legal no Brasil. O que, para além de um submundo de conteúdo, existe também um submundo de outras plataformas muito menos responsivas. E acho que essa é uma preocupação. A gente não ir direto para uma resposta que visa o bloqueio, que visa a suspensão ou de atividades ou de ferramentas, e tentar entender se não existe uma granularidade, uma gradação que poderia fazer um sancionamento mais acompanhado por parte do regulador, até mesmo com o próprio plano de conformidade, que foi mencionado no VT. Carlos Afonso, antes de passar para o Daniel e para a Thaís, só mais uma dúvida aqui nessa largada. Você vê relação dessa decisão da agência reguladora, que é uma agência que vem sendo muito empoderada, né, pelo próprio avanço da tecnologia? Você relaciona a decisão e a forma como você mesmo coloca, né? É uma decisão, talvez você sugere ali uma desproporcionalidade e que havia medidas mais amenas antes de se tomar a medida mais dura. Você vê a relação dessa decisão com os movimentos recentes no governo, né? Os decretos ali para regulamentar as plataformas e no Supremo Tribunal Federal com a revisão do artigo 19 do Marco Civil? Está tudo conectado para você? Acho que a gente atravessa, Caio, um momento de revisão desse arcabouço regulatório sobre o digital no Brasil, em que a decisão do Supremo, os decretos, o ECA Digital, fazem parte desse pacote que transforma esse ecossistema de regulação de novas tecnologias no país. Mas, em especial, essa decisão, me parece que ela se conecta a esse ecossistema de uma maneira que revela, talvez, uma situação de uma aceleração que é até desproporcional, é até, acho que pouco relacionado com a postura que essa agência, que a ANPD, vinha adotando para sua competência originária. É importante lembrar, a ANPD é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela foi criada para implementar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e a implementação da LGPD foi feita de maneira muito cautelosa, com publicação de guias orientativos, com consultas públicas, para depois caminhar para os processos de investigação e sancionamento. No que diz respeito ao ECA Digital, a gente parece ver um cenário diferente, em que poucos meses afastados que nós estamos da entrada em vigor da lei,
já temos uma medida preventiva muito importante que atende a uma matéria de grande repercussão midiática, mas, por outro lado, quando você investiga os termos da decisão, acho que é importante mencionar, a própria ANPD tem o seu regimento de fiscalização e de processo sancionador, que ele é todo escrito de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque essa competência para cuidar de temas ligados a crianças e adolescentes, ela foi dada à autoridade em 2025. Então, o seu próprio regulamento de fiscalização não está atualizado para tratar das obrigações estruturais do ECA Digital. Inclusive, na agenda regulatória, era previsto que isso acontecesse em novembro desse ano. Então, tudo isso revela, me parece que um movimento de aceleração, de entregar uma medida preventiva importante que aterriza o ECA Digital, que aplica o ECA Digital dentro desse contexto de se criar um arcabouço mais robusto de regulação do digital no Brasil, incluindo todos esses elementos: decisão do Supremo, decretos do governo e a edição do ECA Digital.